Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre a América Central. Vocês lembram que a gente já começou, né? A gente já abordou um país da América Central, que foi Cuba, e hoje nós vamos dar prosseguimento nesse continente tão interessante e tão diverso. A América Central ela é composta por duas partes, né? Essa parte continental e essa parte das ilhas, a parte insular. Na parte da América Central, nós vamos ter no continente, nós temos os países Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. No Caribe, na parte da região do Caribe, nós temos países independentes, Antigua e Barbuda, Bahamas, que fica um pouco além de Cuba, né? Então já não é considerado bem Caribe, Barbados, Cuba, a Dominica, a República Dominicana, Granada, o Haiti, a Jamaica, São Kitts e Nevis, Santa Luzia, São Vicente e Granadinos e Trinidad e Tobago. Existe também todo esse total de países que não são bem países, né? Eles são territórios que têm alguma dependência com um outro país, né? A Anguila, que está ligada ao Reino Unido, Aruba, que é ligada aos Países Baixos, né? Holanda, Boné, também ligado à Holanda, as Ilhas Virgens Britânicas e as Ilhas Caimã, que são ligadas ao Reino Unido também, Curaçao, que é ligada aos Países Baixos, Guadalupe, Martinica, que são ligadas à França, são territórios da França, Montserrat, do Reino Unido, as Ilhas Nevassa, dos Estados Unidos, Porto Rico também, que é um país, mas que ele está vinculado aos Estados Unidos como um território. Temos Saba também, que é dos Países Baixos, São Bartolomeu, na França, Saint-Martin, França também, Saint-Martin, que é a ilha de São Martin, né, dos Países Baixos, São Eustáquio, dos Países Baixos, e Turks e Caicos, que são ilhas ligadas ao Reino Unido, só que aqui também ela já está fora do Caribe, né, próximo ali das Bahamas, fica além de Cuba, mais no Oceano Atlântico, e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos. Seguindo, a geografia da América Central, ela tem uma população de 92 milhões de habitantes, juntando todos os países, né? A vegetação é em sua maior parte de mata tropical, justamente pela sua localização, né? Próxima ao Equador, entre os trópicos, né? Não teria como ser diferente. E conforme a altitude, ela também vai encontrar floresta de coníferas, né? Principalmente nas áreas montanhosas. Nas Antilhas, que é como são conhecidas como é conhecida essa parte insular, né? A parte das ilhas, a vegetação é sobretudo arbustiva, ou seja, é baixinha, né? Ela não tem grandes florestas. E em nenhum ponto do continente ou das ilhas, né, ele fica a mais de 200 quilômetros do litoral, ou seja, está muito ligada a essa cultura das costas, né, dos litorais. Vou falar um pouco da história. Na América Central, os seres humanos já habitavam essa região há milhares de anos.
E há registros de que entre 400 e 1000 a.C., grupos de ameríndios já estavam se estabelecendo em alguns lugares para cultivar a terra. Um desses grupos, né, acabou formando os maias, a civilização maia, né, que teve um grande auge, foi uma das mais importantes a ocupar esse território. Os exploradores europeus chegaram à América Central no século XV e os conquistadores espanhóis logo começaram a controlar a região. A população ameríndia, né, dos autóctones, que já existiam nesse território, aos poucos foi enfraquecida pelas novas doenças trazidas pelos europeus e diminuiu. Eles foram dizimados, né, foram mortos pelos europeus e também não só durante o processo da conquista, mas também pelas doenças que esses europeus traziam, né, que já que os autóctones não tinham anticorpos, né, para se prevenir, então eles faleciam rapidamente. Os espanhóis governaram quase toda a parte continental da América Central, administrando-a na forma de províncias do Reino da Guatemala. Então todo esse território acabou virando um grande reino de domínio espanhol, que era o Reino da Guatemala. E incluía inclusive parte do sul do México, né? E várias das Antilhas, ou seja, várias dessas ilhas aqui do Caribe, né, foram colônias espanholas. E iam mudando de mão, né, de vez em quando, né, com a chegada dos suecos, dinamarqueses, holandeses, franceses, ingleses. Como a gente viu, hoje existe a predominância dos franceses, ingleses, holandeses, né, e algumas colônias dos estadunidenses, né, vinda dos Estados Unidos, né, são colônias estadunidenses. Os britânicos tomaram Belize no início do século XVIII e o território recebeu o nome de Honduras Britânicas. Antígua e Barbuda e a Jamaica foram outras colônias britânicas na região, né? Os franceses também colonizaram algumas ilhas, como Guadalupe e Martinica, que ainda hoje são território da França. E o Haiti também foi um território francês, mas que se tornou independente em 1804. Ele foi o segundo país do continente americano a se tornar independente, atrás apenas dos Estados Unidos. E os holandeses colonizaram várias ilhas que eles chamaram de Antilhas Holandesas e que ainda hoje constituem o território holandês. A América Central continental se tornou independente dos espanhóis em 1821 e por um curto período de tempo, a Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica e Nicarágua se juntaram ao México. Mas aí em 1823 a independência foi declarada novamente e eles se tornaram as Províncias Unidas da América Central. A cidade da Guatemala era a capital destas novas Províncias Unidas, né? Mas por volta de 1840, cada país se tornou independente e Belize, né, que era um país à parte, só foi conseguir sua independência do Reino Unido em 1981, ou seja, há cerca de 40 anos, né? Faz pouco tempo. Em 1902, a República Dominicana e Cuba também já eram países independentes, e a maioria das outras ilhas alcançou sua independência apenas na segunda metade do século XX. Ou seja, ainda está bem recente, né? Não está tão distante. Até pouco tempo ainda eram colônias. É como a gente ainda viu, né, que ainda existem muitas colônias, né? Muitos territórios que são colônias de outros países aí
ainda na região do Caribe. Os novos países enfrentaram muitos problemas políticos desde o século XIX até o século XX, né, com uma parte continental que não chegava a um acordo sobre fronteiras, e houve muitas guerras, né, muitos ditadores se aproveitavam também, né. Uma única exceção foi a Costa Rica, que a Costa Rica era um país que sempre primou pela democracia, e ela tem uma curiosidade que ela não tem exército, né? É um país que não tem exército. Então, o que seriam a identidade desses países? Eles têm alguma coisa em comum? Sim. A grande influência das culturas autóctones, né, dos ameríndios, os habitantes iniciais, né, dessa região. Também tem uma grande influência europeia, claro, porque foram os colonizadores, e africana, porque foram os escravos que foram levados pelos europeus para trabalhar nessas terras. Então também tem todos esses países e esses territórios têm isso em comum, né? Logicamente, a questão geográfica, né, o clima tropical e a proximidade com o mar também trazem alguns elementos culturais importantes para todos eles. E, sobretudo, os países de colonização espanhola, eles guardam grandes similaridades entre si, embora eles também busquem ressaltar suas diferenças. Como a gente vai ver mais à frente, há muitos, na questão gastronômica, há muitos pratos semelhantes, né? Que eles mudam apenas de nome, mudam alguma coisa na forma, mudam um tempero, mudam uma carne, mudam alguma coisa assim, que está relacionada à preparação, mas elas são muito parecidas entre si, né? Mesmo a questão de danças e vestimentas, como por exemplo aqui nós temos uma moça dançando com um vestido comprido, né, que é bastante semelhante em danças típicas, né, de cada um desses países, né? E logicamente eles querem encontrar alguma coisa que os diferencie, né, que os tornem únicos também, mas realmente ainda, mesmo assim, ainda há algumas semelhanças. Não são iguais, mas têm algumas raízes idênticas, né? Indo um pouquinho aqui para a questão da gastronomia, também não tem como negar a influência europeia na maioria das preparações, né? Em grande parte das preparações. A maioria dos países tem influência europeia. Eles usam muito frutas frescas, legumes frescos, né? Muitos dessas frutas e legumes vêm da cultura de subsistência, né? Da agricultura familiar, de pequenos produtores. Um detalhe muito importante é que tem muitas preparações à base de milho, mandioca e banana. Em todos eles, sempre vai ter algum prato, alguma preparação que vai ter milho, ou mandioca, ou banana. Então são ingredientes muito importantes para eles. E também, como em relação à sua identidade, né, eles têm preparações bastante semelhantes, com algumas pequenas diferenças e características entre cada um dos países. E isso nós vamos ver a seguir no nosso próximo vídeo. Essa primeira parte de introdução nós encerramos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá!